Fala, gente, beleza? Então, como eu já havia dito, né, estávamos falando a respeito da flexão. E aí, quando a gente entra aí na questão do grau, né, já que a gente está falando da flexão dos nomes, e aí eles se flexionam em gênero e número, eu estava falando do gênero, e em alguns casos você pode considerar o gênero como um processo de derivação, porque aí você tem a formação de uma nova palavra, como o exemplo que eu dei, barco, barca, né? Então, em alguns casos, não ocorre um processo de flexão e sim um processo de derivação, no caso do gênero. Os números são sempre processos de flexão, né? Já quando a gente passa para os graus, né, para flexão, para a questão do grau, aí também é algo que a gente pode considerar como casos de derivação e não casos de flexão. Porque se você tem, por exemplo, os sufixos, né, que indicam um diminutivo, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, a questão do diminutivo, né? Tanto o diminutivo quanto o aumentativo, você pode ter lá mulherão, essa expressão que a gente utiliza muito, né? Mulherão, diminutivo, passarinho, não, bichinho, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Quando eu falo assim, por exemplo, beijinho, né? Beijinho. Ora, esses sufixos, né? Esses sufixos que marcam o grau, tá? O grau diminutivo, o grau aumentativo, né? Eles podem indicar, eles na verdade não são considerados processos de flexão, porque há uma alteração aí também no sentido, até porque nos casos de tanto de aumentativo quanto no diminutivo, você pode ter mais, pode haver uma produção de mais de um sentido, né? Então, beijinho, por exemplo, né, não indica, não é uma marca de diminutivo apenas, pode indicar uma afetividade, né? Nesse caso aqui, a gente pode perceber que há mais uma questão de afetividade do que propriamente um beijinho pequeno, né? Um beijo curto, né? E aqui também, no caso do mulherão, você pode querer, né, dar a ideia de uma mulher grande, de uma mulher realmente em estatura elevada. Mas você pode também pensar, e normalmente esse termo é utilizado para isso, né? Para mulheres bonitas, para mulheres boazudas, né? Como o pessoal fala, né? É uma expressão até um pouco... você tem que tomar um cuidado, né? Os homens têm que tomar um cuidado na hora de se referir, né? É uma mulher, fala, um avião, é um mulherão, né? Uma mulher bonita, né? E aí você tem várias atribuições, né? E não necessariamente um aumentativo, né? Um caso de estatura, né? Ou de tamanho. E ainda você tem aqueles casos que expressam, esses termos que expressam algo pejorativo, né? Uma desvalorização, desvalorização social, né? E etc. Então, os casos do grau, né, são mais são mais processos de derivação, né, do que flexão, ok? Tem outros casos também que, por exemplo, agora que eu lembrei, casos, por exemplo, de deslize semântico, né? Se, por exemplo, qual é o aumentativo de caixa? Aí a gente vai lá, tá, caixa, né? E o aumentativo é caixão.
Mas caixão dá uma outra ideia, né? Um deslize semântico aí, né? Caixão é um objeto, né? Que a gente coloca as pessoas, né? E enterra, né? Uma caixa de madeira, né? Que a gente tem essa ideia, né? De caixão, não como uma caixa grande. Você pode, dentro de um contexto, você se referir a uma caixa maior, né? Mas aí você tem uma outra palavra, um outro objeto, uma outra significação que você pode atribuir, né? Então, há essas questões também dos deslizes semânticos, né? Que a gente tem que considerar. Nesses casos, por exemplo, né, é bom você colocar a forma analítica, né? Então, a gente tem a caixa, para se referir a uma caixa maior, a gente utiliza mais aí outros recursos, né, como os adjetivos. Então, por exemplo, caixa, para caixa, né, para um caixão, a gente fala caixa grande, né, caixa grande. E aí a gente utiliza mais uma palavra aí, né? O substantivo, o adjetivo, para poder, grande, pequeno, né? Para poder fazer essa, dar essa ideia de grau, né? Então você tem a forma gramatical disso, que são as opções de modo analítico, né? E aí você tem o modo sintético também, quando você tem os processos em que há essa questão da derivação sufixal, no caso do caixão, né? Essa derivação sufixal aqui, né? Pelo acréscimo do ão no final da palavra, né? Beleza, gente? Então aí a gente vai fazer um exemplo prático, né? Uma análise prática. Se eu colocasse para vocês, na verdade, né? Vamos fazer um exercício aqui. Palavrão. Vou botar palavrinha. Palavrinha e palavrão. Dá pra ler? Beleza. Então, a partir dos exames dessas duas palavras, vocês vão pensar comigo em respostas de sim ou não, tá? Então,